Ele fez. Miguel quebrou o silêncio, largou a verdade como um choque e tocou no pulso de Rafael, pedindo que não houvesse castigo por aquilo que ia dizer. Clara tinha acabado de bater à porta do quarto, e a revelação ficou presa entre os dois, pesada e viva. O dia tinha sido curto e quente, e a discussão começou por nada e virou tudo. Clara acusou. Miguel respondeu. As vozes subiram, e o corredor estreito amplificou cada frase. Rafael tentou desaparecer na cozinha, lavando um copo que já estava limpo. Quando a porta do quarto fechou com força, o apartamento ficou só com dois sons, o da rua e o da respiração de Miguel. Mais um espetáculo, disse Rafael, tentando aliviar a tensão que lhe queimava o peito. Miguel não riu. Passou a mão pelo cabelo, deu 2 passos até a janela e ficou parado. A cidade seguia o seu ritmo lá fora, mas ele não seguia nada. Respirou fundo, voltou-se devagar e encarou Rafael, não como quem procura desculpa, mas como quem procura uma saída. Isto não é normal, disse baixo. Eu não estou bem. Rafael aproximou-se um pouco. Parou a uma distância segura, mas não parecia seguro. A voz saiu baixa. Queres água? Não. Miguel balançou a cabeça e aproximou-se mais um passo. Quero ser honesto. O silêncio que veio não foi vazio. Carregava semanas de olhares desviados, piadas interrompidas, pequenos toques que queimavam mais do que admitiam. Miguel ergueu a mão e pousou os dedos no pulso de Rafael. Foi simples. Foi claro. Sentes isto? Perguntou. Porque eu sinto. Há muito. Rafael não recuou. O corpo pediu fuga, mas os pés ficaram. O ar do apartamento pareceu espesso, e mesmo assim a frase saiu. Sinto! A palavra ficou entre eles como uma luz acesa. Miguel suspirou, aliviado e assustado ao mesmo tempo. Eu tentei negar. Disse a mim próprio que era só estresse, ciúme, qualquer coisa. Mas a verdade, mordeu o lábio, largou o pulso e pousou a mão no ombro de Rafael. A verdade é isto. Rafael levantou a mão e cobriu a de Miguel no seu ombro, um gesto pequeno que, naquele momento, era um mundo. Não houve discurso longo, houve presença. Clara é minha irmã, disse Rafael, firme, mas sem dureza. E somos adultos, temos de agir como tal. Eu sei. Miguel assentiu, os olhos sem fugir. Não te peço que traias ninguém por mim. Peço que não mintas a ti. Do quarto, chegou o som abafado de passos. Os dois congelaram por um segundo, e nesse segundo perceberam o tamanho do abismo. Rafael inspirou, tentou pensar, falhou e agiu. Pousou a testa no ombro de Miguel, por um instante curto, humano, sem esconderijo. Miguel passou-lhe a mão nas costas, só uma vez, com cuidado. Obrigado por não me deixares sozinho nisto, murmurou Miguel. Também já não estava sozinho, respondeu Rafael. A maçaneta do quarto mexeu, parou e não abriu. O susto serviu de alerta. Rafael afastou-se meio passo. Precisamos de regras, disse. Hoje e agora silêncio. Amanhã falamos. Hoje eu precisava dizer a verdade. Miguel sorriu de lado, sem euforia. Amanhã eu volto para a verdade. Rafael anuiu. O coração batia apressado, mas a voz saiu mais calma. Se voltares, eu estarei aqui, mas não quero jogos. Nem eu. Miguel respirou como quem regressa debaixo de água. Olhou a porta fechada, olhou Rafael e recuou um passo inteiro, como se devolvesse espaço aos dois. Caminhou até a entrada. Vou sair, disse, baixo, para não piorar nada. Mas isto, apontou com um gesto breve entre os dois. Isto existe. Existe, confirmou Rafael. A porta fechou-se devagar, sem ruído. Rafael ficou de costas para a sala, as mãos apoiadas na bancada da cozinha. Não houve dramatismo. Houve cansaço, alívio, medo e uma espécie de paz torta. Pegou no telemóvel, pousou de novo, encostou a cabeça ao armário e deixou que o corpo voltasse ao seu peso.
Passou 1 hora. Do quarto, Clara não saiu. Quando finalmente abriu a porta, já era noite fechada. Trazia nos olhos o aftershock de quem chorou pouco para não perder a força. "Ele foi-se embora?" perguntou. "Foi dar uma volta", respondeu Rafael sem invenções. Clara encostou-se à ombreira, cruzou os braços porque precisava de fazer alguma coisa com as mãos. Eu e o Miguel andamos a repetir as mesmas frases. Já nem sei do que reclamo, só sei que dói. Rafael aproximou-se com cuidado. Não abraçou logo. Esperou. Quando ela baixou os ombros, ele deu um passo e apertou-a sem dizer nada. O abraço não resolveu a discussão, mas resolveu o momento. "Desculpa, mana", disse ele. "Não tens de me pedir desculpa por nada", respondeu Clara com a voz seca. "Só não quero mais teatro." "Ninguém quer." Ela afastou-se um pouco, procurou o rosto do irmão, mediu qualquer coisa que só os irmãos medem e assentiu. "Amanhã falo com ele, hoje só preciso dormir." "Vai, eu fico por aqui." Clara foi para o quarto sem bater portas. Rafael ficou sozinho com a noite. O telemóvel vibrou sobre a mesa. Uma mensagem de Miguel. "Obrigado por me ouvires, hoje foi verdade. Amanhã falamos." Rafael respirou fundo. Pousou o polegar no ecrã. Não respondeu. Guardou o telefone no bolso, como quem guarda um compromisso. Abriu a janela. Lisboa continuava acordada, mas ele não precisava da cidade para confirmar nada. Precisava de firmeza. Pegou num bloco e escreveu 3 linhas, curtas, simples, para não se perder no dia seguinte. 1. Não mentir. 2. Não acusar. 3. Não fugir. Fechou o bloco, guardou junto ao telemóvel e apagou a luz da sala. Dormiu pouco. O corpo lembrava o toque. A cabeça lembrava Clara. E o coração tentava não escolher antes da hora. Ainda assim, quando o despertador tocou, Rafael levantou-se no primeiro sinal. Preparou café, abriu a janela outra vez, deixou o ar entrar. Precisava estar inteiro para falar. Miguel chegou cedo, sem dramatizar. Tocou a campainha apenas uma vez. Rafael abriu a porta e ficou perto da entrada, sem convidar logo para dentro. Miguel percebeu e não avançou. O primeiro gesto foi claro. As palmas abertas, visíveis. "Vim cumprir o amanhã falamos", disse. "Então falamos." Rafael apontou para a varanda. "Lá fora." Clara ainda está a dormir. Saíram para a luz pálida. Não havia discurso escrito, mas havia ordem. Miguel começou. "Eu não quero usar-te contra a tua irmã. Eu não quero esconder-me atrás de ti. Quero ser honesto contigo e com ela. Só não sei como fazer sem partir mais do que já partiu." Rafael encostou os cotovelos ao corrimão. Manteve os olhos em Miguel. "A regra 1 é não mentir. Então começa assim. Hoje dizemos a verdade a nós. A Clara dizemos quando ela puder ouvir. E se ela nunca puder? Dói. Mas a vida não aceita que a verdade fique sempre calada." Miguel anuiu. Apertou o corrimão, largou, ergueu o olhar. "Posso?" Estendeu a mão hesitante. Rafael aproximou-se e pousou a sua mão sobre a de Miguel. O gesto foi limpo e curto, sem esconder segundas intenções. Um aperto que dizia: "Eu estou aqui." E não vamos confundir urgência com cuidado. "Sem pressa", disse Rafael. "Sem teatro. Sem culpa inventada. Hoje é só isto. Não fugir." "Não fujo." Ficaram ali mais um pouco, a alinhar frases que precisariam de coragem. Quando entraram de novo, Clara já estava acordada, sentada à mesa, um copo de água na mão. Olhou primeiro para Rafael, depois para Miguel. Não gritou, não acusou, apenas falou. "Se é para falar, falamos hoje. Mas eu quero verdade." Rafael sentou-se à frente dela. Sentiu a mão de Miguel tocar-lhe as costas, leve, um segundo, e retirar-se. Um gesto pequeno, de apoio, que não pedia segredo, nem exigia anúncio. Só presença. "Então vamos falar", disse Rafael. Sem gritos, sem mentiras, sem fuga. A sala ficou densa de expectativa, não de ameaça.
O primeiro capítulo daquele triângulo não ia terminar em ruído, ia terminar em decisão. Contar a verdade, com cuidado e com responsabilidade. Rafael respirou, encontrou as palavras que tinha escrito no bloco e levantou os olhos. Eu começo. Ele fez o que eu temia. Voltou naquela noite. Rafael ouviu a campainha já depois da meia-noite e soube, antes de abrir, que era Miguel. O coração bateu forte, mas as mãos não tremeram quando puxou a porta. O olhar de Miguel dizia tudo. Não dormiu, não conseguiu desligar. Preciso falar contigo, disse ele, baixo, quase num sussurro. Rafael não hesitou. Deu-lhe espaço e Miguel entrou, fechando a porta devagar. O silêncio era denso, mas vivo. Ficaram frente a frente, até Miguel respirar fundo e confessar. Eu não consigo parar de pensar em ti. As palavras cortaram o ar. Não eram leves, não eram distraídas. Eram urgentes. Rafael encostou-se à parede. Precisava de apoio. Sabes que isto é um abismo, não sabes? Perguntou, firme, mas sem dureza. Sei. Miguel deu um passo e aproximou-se. Mas eu prefiro cair contigo do que ficar preso a uma mentira. Rafael fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, Miguel estava perto, demasiado perto para fugir sem que isso doesse. Ele levantou a mão, tocou-lhe no braço, num gesto quase infantil de pedir apoio. Rafael não afastou. Ao contrário, pousou a sua mão sobre a de Miguel. Então começa devagar, disse. Não precisamos inventar pressa. Miguel anuiu. E nesse instante, a tensão explodiu em algo diferente. Não houve beijo urgente, houve apenas um abraço apertado. Um abraço longo, de dois homens que já não sabiam como esconder o que sentiam. Rafael sentiu o peito de Miguel bater contra o seu e não se afastou. Obrigado por não me rejeitares, murmurou Miguel, encostado ao seu ombro. Não tens de agradecer, respondeu Rafael. Mas tens de ser verdadeiro. Comigo e com ela. O silêncio prolongou-se. Depois, Miguel afastou-se um pouco, mas segurou-lhe a mão. Posso ficar aqui só um pouco? Pediu. Não quero nada mais. Só preciso de não estar sozinho. Rafael assentiu. Sentaram-se no sofá, lado a lado, sem palavras grandes. Miguel inclinou-se devagar. Pousou a cabeça no ombro de Rafael. Esse gesto simples valeu mais do que qualquer frase. Rafael passou a mão pelo braço dele, num carinho discreto, natural. O tempo correu sem pressa. Às vezes Miguel fechava os olhos, às vezes suspirava fundo. Rafael ficou atento, oferecendo presença sem exigir nada. Não era romance de filme, era vida real, crua, complicada, mas cheia de verdade. Quando Miguel finalmente se ergueu, a madrugada já se anunciava pela janela. Ele apertou a mão de Rafael uma última vez. Amanhã eu volto, mas já não volto a esconder. Rafael não respondeu de imediato. Fixou-o nos olhos, como quem pede certeza. Só depois murmurou. Então amanhã fala com ela. Eu estarei aqui. Miguel assentiu. Abriu a porta e saiu devagar, deixando um silêncio cheio de promessa. Rafael ficou imóvel por um instante. Depois, pegou no telemóvel, abriu uma nota e escreveu apenas 3 palavras. Ele voltou hoje. Guardou o aparelho. Deitou-se sem esperar sono. O coração batia acelerado, mas havia uma paz nova. Já não estavam sozinhos na mentira. Na manhã seguinte, Clara notou o cansaço nos olhos do irmão. Não dormiste? Perguntou. Rafael desviou o olhar. Bebeu um gole de café. Tive companhia. Ela franziu o sobrolho. Miguel? O silêncio foi a resposta. Clara não precisou mais. Baixou os olhos, apertou o copo entre as mãos. Não chorou, mas também não sorriu. Disse apenas: Então hoje quero ouvir a verdade, dos dois. O coração de Rafael disparou, mas a decisão estava tomada. A verdade tinha a hora marcada. E essa hora já não era um medo distante. Era agora. Ele fez o contrário do que prometeu. Calou-se na hora da verdade. O choque caiu sobre Rafael,
como uma revelação ao avesso, e a sala ficou pesada, à espera de castigo. Clara pediu sinceridade. Miguel respirou fundo e escolheu o silêncio. Sentaram-se os três à mesa. Rafael abriu caminho, sem rodeios. Eu não quero gritos. Quero que cada um diga a verdade. Clara assentiu, os dedos firmes no copo. Miguel! Ele encarou a madeira por um instante longo demais. Eu ando cansado. O trabalho, a cabeça, estive confuso. Parou, procurou Rafael sem o encarar de frente. Não quero magoar ninguém. Rafael sentiu o corpo retrair. Não pediu discurso, só pediu verdade. E a verdade não veio. Miguel apertou as mãos, forçou um sorriso neutro e empurrou a conversa para fora do foco. Talvez seja melhor eu ficar uns dias fora, darmos espaço. Clara mordeu o lábio, mas manteve a voz estável. Espaço é fuga com outro nome? Miguel abanou a cabeça rápido demais. Não, é só espaço. Rafael pousou a palma na mesa para não falar de impulso. Depois ergueu o olhar. Espaço sem nome é medo. Eu não vou partilhar medo contigo. Ele levantou-se, passou por Miguel devagar. Ao lado da porta, parou, voltou e descansou os dedos no ombro da irmã. Eu estou aqui para ti. Hoje não dá para mais do que isto. Clara segurou-lhe a mão por um segundo e largou. Miguel quis dizer qualquer coisa, não disse. Rafael saiu para a varanda, respirou e deixou que a cidade lhe arrumasse o pulso. O telemóvel vibrou no bolso. Mensagem de Miguel. Desculpa, falhei. Rafael leu e não respondeu. As horas arrastaram-se. Ao fim da tarde, Rafael desceu até ao Tejo. Caminhou sem direção até o cansaço do corpo silenciar o da cabeça. Sentou-se num banco e só então escreveu. Quando quiseres falar com verdade, estou aqui. Até lá não. Enviou. Guardou o telemóvel longe do alcance da mão, para não desfazer a fronteira às cegas. Miguel respondeu rápido. Eu escolhi o medo. Não foi por ti, foi por mim. Dá-me hoje. Rafael leu, encostou-se e deixou que a resposta nascesse sem raiva. Hoje descansa. Amanhã traz a verdade. À noite, Clara aproximou-se da varanda onde ele estava sentado. Não vou pedir pormenores, disse. Só vou pedir cuidado. Rafael fez que sim. Ela pousou a cabeça no ombro dele por um momento curto. Esse gesto valeu mais do que qualquer sermão. No dia seguinte, Miguel não apareceu de manhã. Mandou outra mensagem ao meio-dia. Posso ver-te às 6? Rafael respondeu. Miradouro da Graça, sem desvio. A luz caía quando Miguel chegou. Vinha mais leve na postura e pesado nos olhos. Parou a 2 passos. Falhei contigo e com a Clara. Hoje não quero autópsias, quero escolha, disse Rafael, firme. O que fazes agora? Miguel aproximou-se um passo, abriu as mãos como quem não esconde nada. Eu sinto por ti, e não consigo continuar como se não sentisse. Mas também não vou esmagar a Clara com um anúncio às cegas. Quero que ela ouça com segurança, não com humilhação. Então hoje escolhes a verdade sem espetáculo, devolveu Rafael. E até ao ouvires, não me uses como abrigo. Miguel assentiu. O vento trouxe uma calma que não era paz, mas também não era guerra. Ele ergueu a mão e tocou de leve o antebraço de Rafael, pedindo licença para ficar ali perto. Rafael não afastou. Encostou o ombro ao dele. Ficaram de pé, lado a lado, a cidade debaixo, o peso dividido por 2. Tenho medo, disse Miguel, sem rodeios. Eu também, respondeu Rafael. O medo não nos obriga a mentir. Sentaram-se num muro, as pernas balançando no vazio curto. Miguel respirou fundo, 2, 3 vezes. Depois, encarou Rafael direito. Ontem foi a minha traição. Escolhi o conforto do silêncio. Hoje escolho outra coisa. Vou falar com a Clara. Mas peço-te uma condição. Diz, se ela precisar de tempo, dás-lhe tempo comigo. Não quero transformar isto numa corrida. Rafael pousou a mão no joelho de Miguel, firme e breve. Eu não corro, eu caminho. Desceram juntos. No caminho até ao elétrico,
Miguel parou em frente a uma papelaria, comprou um caderno pequeno e entregou a Rafael. Escreve aqui o que não queres que eu esqueça quando o medo voltar. Rafael abriu a capa e escreveu: 1. Não fugir. 2. Não usar. 3. Não mentir. Passou o dedo pelas linhas, fechou o caderno e meteu de volta nas mãos de Miguel. Levas tu, é a tua promessa. E o teu limite, disse Miguel. Quando o elétrico 28 chegou, subiram e ficaram em pé, juntos, agarrados à mesma barra. Era hora de ponta, ninguém os via de verdade. Miguel encostou o braço ao de Rafael. Não houve beijo. Houve um encostar que dizia: eu fico. Desceram perto da casa de Rafael. Na esquina, Miguel hesitou. Posso subir, só para estar. Rafael avaliou a curva do dia e decidiu pelo meio termo. Hoje não. Hoje cada um dorme consigo. Amanhã vais falar com a Clara. Miguel respirou, desapontado e compreensivo ao mesmo tempo. Encostou a testa ao ombro de Rafael por um instante. Rafael apertou-lhe a nuca de leve, num carinho curto que aquecia sem acender incêndio. Obrigado por me segurar e sem me esconder, disse Miguel. Obrigado por não pedires que eu minta, devolveu Rafael. Miguel foi embora sem olhar para trás, porque às vezes virar-se é só mais uma forma de adiar. Rafael subiu, tomou um duche rápido, deitou-se com o corpo em tensão e não lutou contra o cansaço. Dormiu pouco e acordou cedo. De manhã, Clara preparava café quando ele entrou na cozinha. Ela estendeu-lhe uma caneca e encarou-o com uma franqueza nova. Ontem eu pensei muito. Não quero ser vítima desta história. Quero ser adulta nela. Se o Miguel vier falar, vou ouvir tudo. Mas não vou tolerar meias-verdades. Nem eu, disse Rafael. E se doer, eu fico. Clara respirou, como quem aceita uma corda em vez de um escudo. Tocou a mão do irmão com os dedos, num gesto de aliança. Então que doa direito. O dia correu tenso. Ao fim da tarde, a campainha tocou. Rafael e Clara trocaram um olhar curto. Ele abriu a porta. Miguel estava ali, sem escudos. Não trouxe flores. Não trouxe desculpas feitas. Trouxe o caderno. Vim cumprir, disse. Entraram os três para a sala. Miguel pousou o caderno na mesa, virou para a página das 3 frases, passou o dedo sobre não mentir e levantou os olhos. Hoje não há fuga, disse. E se houver castigo, eu fico para ouvi-lo. Rafael sentiu o coração acelerar e, ao mesmo tempo, um descanso estranho espalhar-se pelos ombros. Tocou de leve as costas de Miguel e retirou a mão. Clara ajeitou a cadeira, sem teatralidade. Então fala, pediu ela. Eu estou pronta. A crise finalmente tinha nome, hora e lugar. Não ia acabar por mensagem. Ia acontecer ali, adulta, inteira, com medo e com coragem. Rafael endireitou a coluna, respirou e preparou-se para ouvir o que escolhera exigir. A verdade doa como doer. Ele fez o que ninguém esperava. Disse em voz alta, sem máscara, sem fuga. Miguel encarou Clara e deixou cair a verdade no meio da sala, como um choque irreversível. Eu amo o Rafael. O silêncio pesou de imediato. Clara ficou imóvel, olhos fixos, as mãos presas ao copo vazio. Rafael sentiu o corpo gelar, mesmo com o calor da tarde. Não houve espaço para metáforas. A palavra já estava dita. Não havia como voltar atrás. Clara respirou fundo, a voz a tremer. 2 anos, Miguel. 2 anos de mim. E agora dizes isso? Miguel não tentou negar. 2 anos a lutar contra algo que não compreendia. 2 anos a esconder quem sou. Mas hoje não posso continuar a mentir. Ela levantou-se de repente, empurrando a cadeira para trás. O barulho ecoou mais do que qualquer grito. Olhou primeiro para Rafael, depois para Miguel. Vocês sabiam. Vocês escolheram esconder-me. A sua voz era firme, mas os olhos marejados denunciavam o resto. Rafael tentou aproximar-se, mas Clara levantou a mão como barreira.
Não, não me toques agora. O peito de Rafael apertou-se. Miguel avançou um passo. Clara, eu não queria magoar-te, mas se continuasse calado, ia magoar-vos ainda mais. Ela abanou a cabeça. Magoar-me mais do que agora? Tu roubaste-me o chão, Miguel. Rafael encontrou forças na respiração e falou. A voz baixa, mas clara. Eu não escolhi isto acontecer, mas escolhi não te enganar quando já não dava para esconder. Clara fechou os olhos por um instante. Uma lágrima caiu, rápida, antes que ela a limpasse. Virou-se, pegou na mala e dirigiu-se para a porta. Eu preciso de sair, preciso de respirar. O som da porta a fechar deixou um vazio duro. Miguel baixou a cabeça, envergonhado. Rafael aproximou-se devagar e tocou-lhe no braço. A verdade dói, mas era a única saída. Miguel ergueu os olhos, cheios de lágrimas contidas. Odeio ver-te sofrer por causa disto. Odeio ver a Clara assim. Rafael apertou-lhe a mão. Não fales como se fosses o único culpado. A vida acontece. Agora temos de lidar com o que vem a seguir. Miguel puxou-o para um abraço. Não havia paixão nem pressa. Apenas o peso de dois homens a tentar não cair. Rafael sentiu o calor dele. Um abrigo improvável na tempestade. Ficaram assim alguns minutos, até o coração abrandar. Amanhã vai ser pior, murmurou Miguel. Talvez, respondeu Rafael. Mas amanhã não vai ser mentira. Nessa noite, nenhum dos dois dormiu. Rafael caminhava pelo quarto, Miguel sentado no sofá com o caderno aberto na página das 3 regras. A cada linha, passava o dedo como se quisesse gravar na pele. De manhã, Clara não voltou. A ausência dela era mais pesada do que a presença de qualquer discussão. Rafael saiu cedo. Precisava de ar. Miguel foi atrás. Caminharam lado a lado pela cidade, sem mãos dadas, mas próximos. No miradouro, Miguel quebrou o silêncio. Eu tinha medo de dizer. Mas agora que disse, sinto alívio e pânico ao mesmo tempo. Rafael encostou-se ao muro. Alívio porque não mentes mais. Pânico porque não sabes o que vem depois. Sim. Miguel suspirou. Mas seja o que for, quero enfrentar contigo. Rafael olhou-o de frente. Os olhos cansados de Miguel não pediam desculpa. Pediam força. Rafael aproximou-se e, desta vez, pousou a mão na nuca dele. Um gesto lento, firme. Miguel fechou os olhos e encostou a testa à dele. Não foi beijo, foi aliança. Seja o que for, repetiu Rafael. Não vamos fugir. O sol iluminava Lisboa, mas o peso nos ombros dos dois não desaparecia. Ainda assim, havia uma certeza nova. A mentira tinha acabado. E no meio da dor, isso era uma vitória. Miguel abriu os olhos, sorriu pequeno, quase imperceptível. Obrigado por ficares. Rafael devolveu o gesto, tocando-lhe no rosto de leve. Não sei se é coragem ou loucura, mas é real. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que, apesar da tempestade, estavam exatamente onde deviam estar. Frente à verdade, sem esconderijos. Ele fez a escolha. Miguel não voltou para trás. Não correu da verdade. Quando Clara regressou à casa, 2 dias depois, já não havia espaço para fingir. A sala encheu-se de silêncio, e cada gesto parecia mais pesado do que palavras. Clara pousou a mala no chão e cruzou os braços. Eu pensei muito. A voz era firme, mas o olhar denunciava o cansaço. Não posso apagar o que ouvi. Não posso fingir que não aconteceu. Miguel avançou um passo, as mãos abertas. Eu sei, eu falhei contigo. Mas o que disse não foi um capricho, foi a verdade. Clara respirou fundo, olhou para o irmão e depois para Miguel. E agora? Vão viver como se nada tivesse existido entre mim e ele? Rafael engoliu em seco. Nada apaga o que vocês tiveram. Mas também não posso apagar o que sinto agora. Não vou esconder. Clara fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia lágrimas contidas, mas também decisão. Eu não consigo estar perto de vocês os dois agora. Preciso do meu espaço, mas não vou desejar que vocês sofram.
Só quero distância para respirar. Miguel tentou aproximar-se, mas ela recuou. Não me abraces hoje. Um dia, talvez. Agora não. Ela saiu devagar, sem bater a porta. E naquele fechar suave, havia mais dor do que num grito. Rafael ficou parado, o coração apertado. Miguel pousou-lhe a mão no ombro. Perdemo-la! Não, respondeu Rafael, apertando os dedos dele. Só precisamos de dar-lhe tempo. O amor não apaga em 2 dias, mas também não morre. Miguel respirou fundo e encostou a testa ao ombro de Rafael. E nós começamos sem mentira. Rafael ergueu a mão e segurou-lhe o rosto. Vai doer, mas não quero voltar atrás. Miguel sorriu pequeno, cansado, mas real. Então vamos passo a passo. Nos dias seguintes, não houve euforia. Houve calma, conversas longas, caminhadas pela cidade. No Miradouro da Graça, sentaram-se lado a lado, vendo Lisboa estender-se até ao Tejo. Miguel abriu o caderno, passou o dedo pelas regras escritas e acrescentou uma nova linha. 4. Ter coragem juntos. Rafael leu e pousou a mão sobre a dele. Isso é o que nos vai manter. Miguel virou-se e, pela primeira vez em dias, riu com leveza. Talvez sejamos mesmo loucos. Loucos, mas verdadeiros. Rafael encostou o ombro ao dele. O vento soprava fresco, trazendo cheiros da cidade. Não havia finais perfeitos, mas havia uma nova verdade partilhada. Escolheram não fugir. Naquela noite, sentados no sofá, Rafael disse em voz baixa: Eu não queria que a vida fosse assim tão dura para a Clara. Miguel respondeu, com a mão entrelaçada à dele: Também não queria, mas se esconder fosse amor, já não estaríamos aqui. Rafael suspirou e sorriu pela primeira vez em paz. Então seguimos. Não sabemos para onde, mas seguimos juntos. Miguel aproximou-se, pousou a testa na dele, num gesto simples, cheio de calor. Não precisaram de beijo. Precisaram apenas de presença. E naquele silêncio partilhado, perceberam que o futuro não vinha pronto. Tinha de ser construído, passo a passo, com erros, com perdão, com coragem. Mas vinha.